A pessoa que adota para si a orientação, o conselho oferecido pelo rei Salomão, aqui no livro de Provérbios, recebe um bom conselho, tanto para a vida material quanto para a espiritual, e também para a vida do mundo vindouro, a vida eterna. A natureza humana tende à preguiça. Muitos adiam tarefas por orgulho, pensando, posso fazer amanhã. Assim, passam dias ou semanas sem agir. Quando finalmente fazem, o corpo e a mente pesados tornam tudo mais difícil e lento. O rei Salomão diz, quem trabalha sua terra se farta de pão, mas quem corre atrás de futilidades é falto de juízo. Vamos ver primeiro a parábola e depois a lição. Ambos são verdadeiros. O rei Salomão diz, quem trabalha sua terra se farta de pão. A pessoa que não é preguiçosa, que tem uma terra e sabe que o natural da terra é que se for deixada sem esforço, sem dedicação, ela vai produzir apenas espinhos e ervas daninhas. Mas essa pessoa, que é sábia, trabalha sua terra, se empenha, se esforça, investe. Ele remove as pedras, arranca os espinhos, ara, semeia, irriga, trabalha duro durante o verão. No fim das contas, ele se fartará de pão. Quando vê os resultados, descobre que não está apenas comendo pão, ele está saciado de pão. Ou seja, tem fartura. De acordo com o esforço e o empenho, assim virá o resultado. Por outro lado, quem corre atrás de futilidades é falto de juízo. A pessoa que é preguiçosa justamente naquilo que precisa fazer, se empenhar pelo sustento, pelo trabalho, ela tem uma terra, mas a abandona. E em vez disso, corre atrás de futilidades. O que são essas futilidades? Pessoas cujo dia a dia é vazio de conteúdo, cuja essência interior é vazia. Então o que elas fazem o tempo todo? Conversas inúteis, passeios, não fazem nada que realmente valha a pena. E essa pessoa se deixa levar, corre atrás delas. Uma pessoa assim, que é preguiçosa para o que importa e em contrapartida busca companhia vazia de conteúdo, é chamada por Salomão de sem coração, literalmente. O que significa sem coração? Quer dizer que ele não tem sensibilidade emocional. O cérebro é o lugar do pensamento. O coração representa o centro das emoções. E Salomão está dizendo que essa pessoa é insensível, mesmo sabendo que ela sim tem emoções. O problema é a falta de visão para o futuro. Prefere distrações vazias agora, sem pensar onde estará em 1, 20 ou 50 anos. Por isso, o rei Salomão a chama de falto de juízo, sem coração, ou seja, sem sensibilidade, porque alguém que tem sensibilidade pensa no futuro. O rei Salomão também nos ensina aqui com essas palavras, falto de juízo, como podemos ativar a vontade de fazer coisas boas. A pessoa que entende com a mente sabe que agora precisa se esforçar, precisa trabalhar, precisa organizar, arrumar as coisas. Mas ela não tem vontade, não tem motivação. Como ela pode se motivar? Diz Salomão, ative o coração. Já vimos no passado um grande princípio que Salomão ensina sobre a alma humana. Quando há uma batalha entre o cérebro e o coração, a mente entende uma coisa, o coração quer outra. Segundo Salomão, o coração prevalece sobre o cérebro. A pessoa entende racionalmente o que é certo, mas ainda assim age pela vontade, como quem prega contra o cigarro e depois fuma. Ou seja, quando há uma batalha, a pessoa pode entender com a mente o que é certo, o que não é, o que é bom para ela, o que não é, mas o coração quer outra coisa. O coração assume o controle, conduz o corpo conforme seus desejos. E quantas vezes vemos nos versículos anteriores que Salomão ensina como fazer a mente pegar o controle? Salomão diz, use o coração para agir corretamente. Ou seja, assim, quando há uma batalha entre o cérebro e o coração, sim, o coração prevalece, mas a mente pode convencer o coração a ativar emoções para que ele faça o que a mente deseja. Ou seja, no nosso exemplo, o coração quer preguiça, pesadez. Quando está com pessoas vazias e inconsequentes, ele se sente bem, se senta,
fica preguiçoso, conversa. Ele sabe que essa não é uma boa companhia. O que eu estou fazendo aqui? Zrenia. Mas o coração quer. No dia seguinte, ele pode se arrepender e depois voltar a cometer o mesmo erro. Salomão ensina que a mente deve ativar o coração, guiando-o a agir conforme a razão. Quando entendemos algo com a mente, despertamos emoções no coração para seguir o caminho certo. Por exemplo, se buscamos sucesso, devemos escolher boas companhias, trabalhar, estudar Torá e melhorar nosso temperamento. Se o coração deseja algo prejudicial, como uma companhia errada, a mente deve alertá-lo sobre as consequências. Usamos os desejos do coração para direcioná-lo corretamente. Além disso, Salomão afirma que quem trabalha sua terra se fartará de pão, destacando a importância de se submeter ao esforço necessário para alcançar o sucesso. Trabalhar com empenho, como um servo, nos leva a conquistar mais do que o básico. Trazemos uma abundância muito além do simples pão, equilibrando isso com família, estudos de Torá e orações e superando a preguiça. Em hebraico, há uma diferença entre avodá, trabalho, e melahá, obra. Embora pareçam semelhantes, suas raízes mostram a diferença. Uma ligada ao servo, representando esforço e trabalho árduo. A outra ligada ao rei, indicando tarefas que podem ser feitas sem esforço. Enquanto avodá exige empenho físico, melahá pode ser realizada com pouco esforço, como dar ordens ou apertar botões. Por isso, o rei Salomão escolhe as palavras "o trabalhador da sua terra", indicando que você se esforça, você trabalha sem preguiça. A propósito, essa diferença entre melahá e avodá responde a uma pergunta que ouvi várias vezes, especialmente de jovens que estão começando a se fortalecer na fé. Mas a maneira mais bonita de ouvir essa pergunta foi de uma estudante em Tel Aviv. Terminamos uma palestra sobre o tema Torá e ciência, mas no final ela disse que tinha uma dúvida que a impedia de guardar o Shabat. A dúvida dela era: as leis do Shabat são relevantes para os tempos modernos? Eu perguntei: o que você quer dizer com isso? Se você acredita que o Criador deu a Torá e ele vê todos os futuros, então ele deu uma Torá eterna. Por que ela não seria relevante para os nossos dias? Ela me explicou: eu sei que está escrito na Torá: não acenderás fogo em todos os seus domínios no Shabat. Eu sei que quando ligo o carro no Shabat, estou acendendo fogo, queimando combustível. Sei que estou violando a proibição de acender fogo. Eu fumo, acendo o fósforo. Sei que estou cometendo um erro ao acender fogo. Ligo a luz, e sei que tudo isso é errado de acordo com a Torá. A minha pergunta é: isso ainda é relevante hoje em dia? Deus nos mandou guardar o Shabat, porque Ele quer que descansemos no Shabat. Nos tempos antigos, como se fazia fogo? Eles batiam pedras umas contra as outras até que o fogo saísse, e isso era muito difícil. Deus queria que descansássemos, então Ele nos disse para não acendermos fogo. Mas hoje é divertido para mim sair no carro para visitar amigos no Shabat. Eu não me esforço, é fácil, acendo um fósforo, acendo a luz, e isso me faz bem. O que há de errado? Por isso, eu pergunto: as leis do Shabat são relevantes para os tempos modernos? É uma boa pergunta, mas qual é o erro daqueles que perguntam isso, pensando erroneamente que o propósito do Shabat é apenas para que possamos descansar? Eu disse a ela: imagina um Shabat com vários convidados na casa de seus pais, o que faz com que eles trabalhem durante todo o Shabat. Eles servem comida, preparam camas para os convidados, mal dormem. Eles se cansaram durante todo o Shabat. Isso é uma violação do Shabat ou é uma boa ação de hospitalidade? Ela respondeu: boa ação. Mas eles se cansaram, certo? Então, não há problema em se cansar no Shabat. Alguém que goste de se cansar no Shabat pode fazê-lo. O descanso é um dos aspectos do Shabat, mas o principal objetivo do Shabat é que você aproveite. Em relação à questão do fogo no Shabat, que é proibido acender fogo, há uma solução simples. No Yom Tov é permitido cozinhar,
Mas é proibido acender fogo? Então como se cozinha no Yom Tov? Transfere-se de fogo para fogo. Acende-se uma vela ou algo antes da festa, e então é permitido transferir de fogo para fogo e cozinhar. Se o problema fosse no Shabat, o esforço seria semelhante ao que Deus disse que é permitido no Yom Tov. Isso também deveria ser permitido no Shabat, mas no Shabat isso é proibido. A questão aqui não é o esforço, não é o cansaço. Então, o que está realmente por trás do Shabat? Aqui chegamos ao ponto que mencionamos. A diferença entre a palavra avodá e melahá. Por que Deus nos ordenou guardar o Shabat? Qual é o significado deste mandamento? O que está por trás dele e os versículos explícitos na Torá? Os filhos de Israel guardarão o Shabat para fazer o Shabat para suas gerações, uma aliança eterna. Eu farei uma aliança com vocês. Aliança é um tipo de compromisso especial. Sinal é para sempre. Qual o significado da palavra sinal? Ele diz: este é o sinal entre mim e os filhos de Israel. É um sinal, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Em outras palavras, Deus está dizendo a Israel: aquele que acredita em mim, que eu criei o mundo em 6 dias e descansei no 7º, e não acha que o mundo aconteceu por acaso, mas que eu o criei, como eu descansei no 7º dia, você também descansará no 7º dia. Ou seja, o Shabat é uma aliança, é um tipo de teste, de fé. Não basta acreditar em Deus. A verdadeira fé é medida se você guarda o Shabat ou não. Se você não guarda o Shabat, é como se estivesse dizendo que não acredita que Deus criou o mundo. Agora, vamos analisar. Quando Deus criou o mundo, ele se cansou ou não? Ele fez trabalho, avodá ou obra, melahá nos 6 dias que ele trabalhou para criar o mundo. Isso está relacionado ao cansaço, ao esforço. Não se aplica a ele não se cansa, ele não tem corpo, nem forma de corpo. E criou o mundo com palavras. O mundo foi criado com 10 ditos, e Deus disse, e o mundo foi criado. Ele não se cansou, ou seja, Deus criou o mundo através da melahá, que vem da raiz mala, rei, ou seja, as coisas são feitas sem esforço, e não avodá, da raiz avad, como um escravo que trabalha duro, e o chefe diz: vá trabalhar e carregue fardos pesados. O escravo não tem escolha, ele faz o que lhe mandam. Ele se cansa. Está claro que para Deus isso é melahá, não avodá. A Torá também é precisa nas palavras, como está escrito: porque no 7º dia ele descansou de toda a sua melahá. Não está escrito de todo o seu trabalho, porque ele não fez avodá, ele fez melahá. Quando ele diz a nós: vocês também descansarão no Shabat. De que vocês descansarão? Nos 10 mandamentos o que está escrito? Lembre-se do dia de Shabat para santificá-lo. Não façam nenhum tipo de melahá. Mas avodá no Shabat não significa abrir uma loja. Avodá, no sentido puro da palavra, significa esforço, cansaço. Isso é permitido no Shabat. Se você se cansa e isso te faz bem, é permitido se cansar no Shabat. A proibição é fazer melahá. Por isso, todas as 39 proibições que a Mishnah lista no Tratado Shabat, aquelas que são proibidas de serem feitas no Shabat, são todas melahot. Se você colhe uma folha, você não se cansou, mas a matou. Antes ela estava viva, agora isso é considerado melahá. Matar um mosquito, pisar em uma formiga, é proibido no Shabat. Retirar a vida é melahá. Se uma pessoa escreve, ela não se cansou, apenas escreveu uma palavra, está violando uma melahá no Shabat. Se ela pega uma semente e a empurra na terra, isso é melahá. A pessoa agora iniciou o trabalho de semeadura. Agora perguntei a essa estudante, depois que ela entendeu as coisas. Eu disse a ela: quando você liga um carro, acende uma luz. Você está fazendo melahá ou avodá? Ela disse: melahá. Perguntei: é permitido ou proibido? Ela disse: é proibido no Shabat. Ela disse: agora vou começar a guardar o Shabat.
quando Deus diz para o homem: o que eu dizer, você fará. O que nós, o povo de Israel, respondemos: faremos e ouviremos. Primeiro faremos, agora ouviremos, para saber o que fazer. Mas estava claro para eles, porque ele não erra. Se ele diz para fazer, está claro que isso traz bem, que ele me ama e é para o meu benefício. Mesmo que eu não entenda a lógica por trás. A atitude correta diante das mitzvot é, primeiro obedecer, depois entender. Não devemos agir apenas quando compreendemos. Estudar é bom, pois fortalece a motivação, mas o povo de Israel se destaca pelo espírito de faremos e ouviremos. A partir dos conceitos de trabalho e melahá, Salomão ensina: quem trabalha a sua terra comerá pão. Esforçar-se agora garante frutos no futuro, e quanto mais jovem você for, mais deve se dedicar. Até aqui a parábola, que é completamente verdadeira. Você quer ter sucesso na vida? Não seja preguiçoso. Se você andar com amigos, correndo atrás do vento, então você é vazio. Você vai descobrir no final que não teve a sensibilidade de antecipar o futuro. O comentário explica que a terra simboliza a alma. Se não for cultivada, surgem espinhos, assim como a personalidade se deteriora sem esforço. Quem não investe em si mesmo, refletindo, estudando e trabalhando seus atributos, verá sua alma se perder. Ao longo da vida, a pessoa perceberá seus erros, resultando em conflitos, insatisfação consigo mesma e até divórcio ou afastamento dos filhos. Quem não trabalha os bons atributos, vê sua vida se desintegrar. Quanto mais alguém investe em si mesmo, mais consegue lidar com situações e transformar sua vida de maneira saudável e positiva. O rei Salomão diz: o que trabalha a sua terra, uma pessoa que trabalha na sua personalidade, porque sabe que essa personalidade pode ser trabalhada e ela pode tirar espinhos, abrolhos e explosões de raiva, e você pode ser a melhor pessoa do mundo. Não é verdade dizer: assim nasci, então vou continuar assim e não posso mudar. Existem traços de caráter que são inatos na pessoa, mas cada um tem a escolha de como usá-los. No livro O Homem e Seu Mundo, explicamos que em hebraico não se fala em bom ou mau caráter, mas em boa medida ou má medida. O caráter não deve ser mudado, mas as medidas que usamos com ele. Se você tem um caráter calmo ou agitado, não tente ser outra pessoa, mas aprenda a usar a medida certa para seu tipo de personalidade. Você sente que está exagerando? Então você precisa apertar a medida. Você sente que está no outro extremo, que está tendo dificuldades, medos, pressões, como falar na sociedade, como se comportar. Expanda a medida. Por isso, existe o trabalho nos bons atributos. A pessoa precisa trabalhar suas medidas, reconhecer isso dentro de si mesma. O Rambam ensina que as características humanas tendem à extremidade e o equilíbrio é essencial. Não devemos ser avarentos nem extravagantes, tristes nem excessivamente engraçados. Devemos ser generosos e felizes. O primeiro passo é o autoconhecimento, como nos médicos que diagnosticam a doença para começar o tratamento. Reconhecer nossas qualidades e falhas é fundamental. Se somos calmos ou invejosos, devemos trabalhar nessas características para encontrar o equilíbrio. Exagerar em qualquer extremo não traz benefícios. A arrogância, por exemplo, leva ao afastamento das pessoas, até da família. Quem se dedica a corrigir suas falhas terá sucesso, assim como alguém que resolve a fome sente satisfação. Trabalhar em si mesmo traz felicidade e harmonia. Nossa personalidade é formada tanto por características inatas quanto adquiridas. Devemos imitar o que é bom e rejeitar o negativo. O Sefer HaHinur ensina que, após os atos, os corações são atraídos. O que fazemos molda nosso coração e personalidade. Ao fazer o bem, nos tornamos melhores. Ao fazer o mal, nos tornamos piores. Esse é o ensinamento desse versículo. O Malbim e o Gaon de Vilna explicam que o versículo "trabalha a tua terra"
também se refere ao paraíso, ao mundo vindouro. Quem trabalha sua terra neste mundo, pensando no futuro, será recompensado no além. Ao corrigir seus erros, como começar a guardar o Shabat ou praticar a caridade, ela constrói seu futuro no mundo vindouro, conquistando a abundância e a bondade. Antes da fundação do Estado de Israel, muitos imigrantes chegaram à terra de Israel com grandes esperanças. Em uma semana especial, um doador do exterior prometeu que aqueles que chegassem nessa semana receberiam 2 dunas de terra e 400 libras. 2 imigrantes receberam a oferta. O primeiro imediatamente começou a trabalhar a terra, cercando, plantando e criando animais, fazendo a terra prosperar com esforço constante. O segundo, por outro lado, decidiu gastar o dinheiro viajando e aproveitando o luxo. Quando o dinheiro acabou, ele voltou ao seu terreno, que estava coberto de espinhos, e percebeu seu erro. Essa história é uma lição de vida. A Mishnah ensina que todos têm uma parte no mundo vindouro, mas o que você faz com essa parte é o que importa. Se você se esforçar e trabalhar sua terra, colherá frutos no futuro. Caso contrário, encontrará apenas espinhos. A forma como vivemos neste mundo determina o que teremos no próximo. Quando se fala sobre o Jardim do Éden, é difícil entender completamente, pois ainda não estamos lá. Ramchal, no livro Derech Hashem, esclarece esse conceito e responde questões existenciais fundamentais, como o propósito da vida e sua essência. O Mesilat Yesharim, de Ramchal, é um livro prático sobre como melhorar o caráter e alcançar a elevação pessoal, apresentando uma escada de degraus segundo a Beraita de Rabi Pinhas ben Yair, com o auge sendo a profecia. Embora tenha o mesmo tamanho que o Derech Hashem, seu conteúdo exige precisão e profundidade para quem busca um verdadeiro desenvolvimento pessoal. O livro Mesilat Yesharim começa com a frase: o fundamento da piedade e a raiz do trabalho puro, que se esclareça e se comprove para a pessoa qual é sua obrigação no mundo. Isso significa que a pessoa precisa entender sua missão na vida antes de agir, refletindo e confirmando qual é o seu verdadeiro propósito. Fundamento e raiz referem-se à base sólida para nossas ações. Piedade é mais que o necessário, é buscar uma vida virtuosa, e trabalho puro é o trabalho perfeito, realizado com dedicação. O Mesilat Yesharim apresenta uma jornada de aperfeiçoamento moral e espiritual, onde cada passo nos leva a um maior crescimento, com a profecia sendo o ponto máximo dessa evolução. Já o Derech Hashem responde às questões mais profundas sobre a vida e o plano divino. Ambos são essenciais, mas cada um aborda um aspecto diferente. Mesilat Yesharim foca no desenvolvimento pessoal, enquanto Derech Hashem explica o propósito da criação e o plano divino. O ser humano é composto de corpo e alma, que têm naturezas contrastantes. A alma é espiritual e busca a proximidade com Deus, enquanto o corpo nos atrai para o material. O Criador, bendito seja Ele, colocou a alma no corpo intencionalmente, para que haja um confronto entre essas duas forças. Quando a alma prevalece sobre o corpo, ela se edifica. O corpo, com seus instintos contrários à alma, serve como um aparelho de treinamento. Ao fortalecer o espírito, a alma cresce e se purifica. A alma não apenas influencia o corpo, mas também, ao vencer os instintos materiais, purifica o corpo e eleva sua matéria, degrau por degrau. Ao longo da vida, ela prepara o corpo para se unir à alma na perfeição, chegando à recompensa no Jardim do Éden, onde ambos se conectam e se deleitam na presença de Deus. O conceito de conexão entre o corpo e a alma no Jardim do Éden é explicado através dos versículos da Torá, como em Daniel e Ezequiel, que falam sobre a ressurreição dos mortos, e muitos dos que dormem no pó da terra acordarão. E, eu sou o Senhor, abrirei os vossos sepulcros e farei com que subais dos vossos sepulcros, ó meu povo. Após a ressurreição,
O corpo e a alma se reunirão, mas não da forma que imaginamos hoje, como se as pessoas que morreram voltassem a andar pelas ruas como antes. Essa visão é equivocada. De acordo com o Ramchal, o tempo atual é de trabalho e purificação, e o tempo de recompensa virá após a ressurreição. Durante a vida, quando a alma prevalece sobre o corpo, ela vai purificando o corpo, que se torna cada vez mais puro. Porém, o pecado de Adão, ao comer do fruto da árvore do conhecimento, deixou uma mancha que faz com que o corpo retorne ao pó. Na ressurreição dos mortos, quando o corpo for purificado do pecado original, ele se tornará diferente do que é hoje. O corpo, embora ainda material, se tornará iluminado, permitindo que a alma brilhe através dele. A pureza do corpo será conforme o trabalho que a pessoa fez durante a vida, com base na Torá, nos mandamentos e nas boas ações. O corpo se eleva até que se torne digno de acompanhar a alma em perfeição. Portanto, após a ressurreição, o jardim do Éden superior se unirá ao nosso mundo. Não será mais necessário um jardim do Éden espiritual, porque as almas retornarão ao mundo e o corpo se reunirá com elas, assim como era antes do pecado de Adão. Naquela época, a matéria estava iluminada de uma forma diferente. O Ramchal explica que quando a alma deixa o corpo e vai para o mundo das almas, a verdadeira pessoa é a alma, enquanto o corpo é comparado a uma roupa que a pessoa usa temporariamente e depois se despede. Quando a alma se separa do corpo, ela se expande e brilha com sua luz, algo que normalmente não é perceptível enquanto a alma está no corpo. Isso acontece porque o corpo bloqueia a luz espiritual que a alma recebe, mas ao sair do corpo, não há mais obstrução, e a luz da alma se revela com grande intensidade, refletindo todas as ações e esforços que a pessoa fez durante sua vida. O Ramchal faz uma analogia com um arbusto de rosas. Quando você cuida de uma roseira, o botão ainda fechado não revela sua beleza. Porém, quando ele se abre, você vê a flor em todo o seu esplendor. Da mesma forma, enquanto a alma está no corpo, não conseguimos perceber totalmente seu desenvolvimento, mas quando ela se separa do corpo, ela floresce, revelando sua verdadeira grandeza e luz, resultado de todo o trabalho que a pessoa fez durante a vida. O texto explica que a ressurreição dos mortos não é apenas a reconstrução do corpo físico, mas uma transformação iluminada, em que a alma purifica e eleva o corpo. Mesmo com deficiências físicas, um pequeno osso pode ser a base para a ressurreição completa, em um milagre divino. Também faz referência à vingança divina contra aqueles que atacam Israel, citando a história de Assuero e Amã. O sofrimento do povo de Israel é um chamado para aumentar as orações e o compromisso com a Torá, as mitzvot e as boas ações, buscando a redenção rápida e misericordiosa. A conexão entre a vida após a morte e a vingança divina contra os inimigos do povo de Israel é um tema central aqui, enfatizando a importância da união em oração e fé e a confiança na justiça divina que sempre prevalecerá. E o papel de todos nós é aumentar nossas orações por todo Israel, pelos soldados, pelos outros sequestrados. Todo fortalecimento que recebemos deve ser considerado conscientemente. Por que chegamos a esse ponto em que atos tão cruéis puderam acontecer ao povo de Israel? Quanto mais nos fortalecermos na Torá, nas mitzvot e em boas ações, mais anulamos decretos contra o povo de Israel, e que seja a vontade de Deus que possamos alcançar rapidamente a redenção completa, com misericórdia e compaixão. Amém.